Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal Clube de Alemão. Hoje nós vamos continuar com o nosso curso As Declinações do Alemão. Nós entramos já na quinta aula e nesta aula eu vou ensinar para vocês como declinar no acusativo. Na aula passada eu expliquei o que era o acusativo, quando nós utilizamos o acusativo e agora eu vou mostrar na prática como que as palavras elas vão se alterar para poder encaixar na ideia do acusativo, que tem muito essa ideia do objeto direto que a gente viu na aula passada. Então, antes de começar, já deixa a sua curtida, também se inscreva no canal, ativando o sininho para não perder nada daquilo que eu posto. Gente, a aula de hoje está muito importante e vai ser um marco aí no seu aprendizado de alemão. Então, sem mais delongas, vamos começar. Então, só para a gente recapitular, na aula passada, a gente viu que o acusativo ele é utilizado no alemão quando nós temos um objeto direto, que é quem sofre a ação ali determinada pelo verbo. Nós utilizamos o acusativo também em algumas expressões de tempo, já que elas já vêm prontinhas lá no acusativo, a gente nem tem que quebrar a cabeça com elas. Existem preposições que pedem o uso do acusativo e nós temos as Wechselpräpositionen, que são preposições de múltiplo caso, que a gente usa com acusativo e com dativo, e eu prometi que eu vou fazer uma aula só sobre essas preposições. Na aula de hoje a gente vai aprender tudo o que há de mudança, de alteração, de declinação nas palavras quando o assunto é acusativo, tá? É muito importante essa aula e ela vai cobrir tudo. Normalmente, vocês, quando estão estudando alemão, vocês se deparam, né, nos livros com algumas tabelas, igual a essa aqui que eu coloquei para vocês. O material em PDF ele é gratuito, você pode baixar, está aqui na descrição o link para você baixar, não precisa anotar nada. Só que eu acho que trabalhar com tabelas pode ser bom quando você quer um guia ali rápido para você buscar. Então eu deixei a tabela lá para você, mas eu quero explicar cada elemento, tá? Nós vamos começar com os artigos. Pessoal, lembrem-se que nós vamos seguir um padrão de cores. Nós temos o azul para o nominativo, o vermelho para o acusativo, depois o verde vai ser para o dativo e um roxinho vai ser para o genitivo, tá? É o padrão de cores que a gente utiliza lá nos cursos do Clube de Alemão. Então, tudo que você vir aqui que está em azul se refere ao nominativo e tudo que está em vermelhinho vai ser o acusativo, que é o tema desta aula, ok? Então, os artigos, o que acontece? Eu já vou dar para vocês uma informação muito relevante já de cara. A única coisa que muda do nominativo para o acusativo é o masculino. Pois é, tudo que eu ensinei para vocês lá naquela aula, declinando no nominativo, tudo aquilo vai valer com exceção do masculino. Então, se você quiser usar aquele conhecimento daquela aula e pegar aqui o conhecimento do masculino, já está de bom tamanho. Mas aproveite essa aula para a gente fazer uma revisão, tá bom? Então vamos lá. No masculino, o artigo é den, o artigo definido. O artigo indefinido é o einen, tá? E o artigo, no caso, para negação, é o keinen, tá bom? Vocês lembram que no nominativo era der, ein e kein. A única coisa que mudou é que ficou com en no final. Então, den e keinen. Tá? Isso vai nos acompanhar ao longo de toda essa aula. Então, para dizer a mulher vê o homem, die Frau sieht den Mann. A gente não pode mais falar der Mann. Tem que ser agora den Mann. Por quê? Neste caso, o homem é o objeto direto, é quem sofre a ação de ser visto, e não quem faz a ação, né? Quem realiza a ação aqui é die Frau, que seria a mulher. Se eu falasse assim, o homem vê o homem, como que essa frase ficaria? Ficaria assim, der Mann sieht den Mann. Então, der Mann seria o nominativo, que é o sujeito, e den Mann, o objeto direto, que é o acusativo, tá bom? Ich habe einen Hund. Eu tenho um cachorro. Ich habe keinen Computer. Eu não tenho um computador. Ou, literalmente, eu tenho nenhum computador. Então, EN seria a marca do acusativo para o masculino. No feminino, continua igualzinho era no nominativo. Die e keine ou eine. Liebt die Frau. Ele ama a mulher. Só que die Frau aqui está como objeto direto, portanto, está no acusativo.
tá? Sie kauft eine Tasche. Ele compra uma bolsa. Ela, né? Ela compra uma bolsa. Atenção, tá? A marca do feminino, tanto para o nominativo quanto para o acusativo, é o de escola. Então, sie kauft eine Tasche. Ela compra uma bolsa. Ou então, das ist keine Katze. Pessoal, eu sei que gato em português é uma palavra masculina, mas no alemão nós temos a palavra Kater. Kater seria o gato macho. Katze seria a gata fêmea. Só que quando você vê um gatinho na rua, no português a gente sempre fala no masculino. Ah, ali tem um gato, mesmo que aquele gato seja do sexo feminino. Quando a gente não sabe o sexo, a gente fala gato. No alemão é o contrário, a gente sempre fala no feminino, mesmo que aquele gatinho seja macho. Então, quando você não sabe o sexo, você já coloca no feminino. Katze é mais comum no alemão, por isso que é keine Katze. No neutro, continua igualzinho ao nominativo, é o das, artigo definido, o ein, indefinido, e o kein, artigo da negação. Então, liest das Buch, ele lê o livro, né, das Buch está como objeto direto. Vocês vão perceber que talvez todos os exemplos que eu trouxe para você nesta aula se tratam de objeto direto, tá? Para o acusativo. Então, ich möchte ein Auto, eu quero um carro. Ou das ist kein Problem, isso não é um problema. Ou seja, a gente não tem nenhuma terminação aqui, como é o caso do masculino, que tem a terminação EN, o feminino tem a terminação E de escola, e aqui no neutro a gente não tem terminações, tá? Neste caso. Lá na frente, quando a gente falar de declinação de adjetivos, vocês vão ver sim uma terminação, tá? Que vai ser também igual a do nominativo, para nossa alegria. No plural, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem artigo definido, nós temos artigo do negativo, né, da negação, que é o keine. A gente não vai ter artigo indefinido. Tá? No plural, no alemão, não existe artigo indefinido, apenas o keine para negação. Então, wir sehen die Kinder, nós vemos as crianças são aquelas pessoas que estão sendo vistas, que estão recebendo, né, que estão, na verdade, sofrendo a ação do verbo ver, então são objeto direto e logo devem ser declinadas ali no acusativo, tá? Ich habe keine Freunde, eu não tenho amigos, tá? Ou eu tenho nenhum. Não é possível isso no português, mas no alemão, se eu fosse traduzir literalmente, ficaria eu tenho nenhuns amigos. Não faz sentido no português, por isso que eu traduzi como eu não tenho amigos, tá bom? Ok, agora vamos para os substantivos. Gente, classicamente, os substantivos no acusativo, eles não declinam, eles não se alteram. Mas se alteram sim. Como assim, Alex? É porque existe uma outra declinação. Eu contei para vocês que existem 4 casos gramaticais, nominativo, acusativo, dativo e genitivo. Só que além dos casos gramaticais, nós temos uma outra declinação que a gente chama de endeclinazione, que ela seria algo à parte, não se trata de um caso. Ela é utilizada tanto no acusativo quanto no dativo para algumas palavras, tá? Eu já vou dar um spoiler para vocês. Quando a gente fala de animais ou homens, pessoas do sexo masculino, tá? Profissões do sexo masculino, coisas assim, a gente vai sim ter uma declinação do substantivo. Mas isso é assunto para uma aula que eu vou fazer numa aula que vai englobar tudo isso para ficar mais claro para vocês. Por enquanto, não precisa preocupar com isso, é muito mais simples do que parece, mas eu prefiro fazer isso quando a gente já tiver terminado o dativo. Porque aí pensa bem, a gente já vai ter o conhecimento do acusativo, o conhecimento do dativo, aí eu posso aplicar a endeclinazione para esses dois. Por enquanto, não preocupa em declinar substantivos para o acusativo. Combinado? Ok, vamos para os pronomes. Os pronomes pessoais. Na aula de nominativo eu disse para vocês que no português nós temos pronomes do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, e pronomes do caso oblíquo. Pode ser oblíquo tônico, que é min, ti com i, né? Ou pode ser, por exemplo, oblíquo átono, que seria me, te, né? Com e de escola. No alemão, não. Nós temos pronomes pessoais do nominativo, pronomes pessoais do acusativo, do dativo, do genitivo. Então, no nominativo, eu ensinei para vocês que era o ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, né? No acusativo, nós vamos ter mich, dich, ihn, olha só, tá? Como muda. Do er virou ihn. Agora, sie continua sie, es continua es. O wir, que seria nós, vira uns. O ia, que seria vós ou vocês, vira euch.
tá? O sie de eles e elas continua sie e o sie formal continua sie também. Quando é que eu vou usar esses pronomes do acusativo? Quando eles aparecerem na forma de objeto direto ou quando eles vierem seguidos de uma preposição que pede caso acusativo. Por exemplo, für, tá? Quando você fala für, para, você não vai falar für ich, você vai falar für mich, para mim, tá? Olha só os exemplos que eu coloquei aqui. Sempre ich sehe, eu vejo, tá? Ich sehe mich, eu me vejo. Então, eu não posso falar ich sehe ich, tá? Aqui eu tenho que colocar o acusativo, que é o mich. Então, eu não falo eu vejo eu falo eu me vejo. Eu te vejo, ich sehe dich, tá? Eu o vejo, ich sehe ihn, tá? Não pode falar ich sehe er, tá errado. Ich sehe ihn, tá? Agora, eu a vejo, seria literalmente eu vejo ela, tá? Ich sehe sie. Agora, nós temos também, né, substantivos neutros, então a gente precisa ter um pronome neutro, tá? Que não tem tradução para o português. Ich sehe es, por exemplo, quando você fala livro, né? Eu vejo o livro. O livro em português é masculino, mas em alemão é das Buch, é neutro. Então, para você falar assim, eu o vejo, você diria ich sehe es, porque é uma palavra neutra, tá bom? Depois nós temos aqui, eu nos vejo, ich sehe uns. Eu não posso falar ich sehe wir, porque wir seria no nominativo, ou seja, seria o quem pratica a ação, né, o sujeito da frase. Aqui eu tenho o objeto direto, que é quem sofre a ação de ser visto, portanto, é acusativo. Ich sehe uns. Ich sehe euch. Literalmente, eu vos vejo. Mas como a gente não utiliza mais isso no português, pelo menos na variante brasileira, nós falamos eu vejo vocês, tá? Agora, quando eu falo assim, sie, sie, tem que tomar cuidado, porque o mesmo sie pode ser ela, quanto eles, elas. Isso vai depender do contexto e fica claro quando você estiver num contexto, tá? Eu os vejo ou eu as vejo, ich sehe sie. Agora, para falar o seguinte, eu os vejo ou eu as vejo no sentido de eu vejo o senhor, eu vejo a senhora, tá? De forma formal, a maneira formal de tratar alguém, tá? Inclusive no plural, eu vejo os senhores, eu vejo as senhoras. Eu diria também ich sehe sie, mas na hora de escrever eu coloco a letra maiúscula, tá bom? Vamos para os pronomes possessivos. Pois é, no masculino, vocês já aprenderam comigo os pronomes possessivos, então aqui a gente vai focar no que está em vermelhinho, que seriam as terminações. No acusativo, os pronomes possessivos que vão acompanhar, né, substantivos masculinos, eles ganham EN. Então, meinen, deinen, seinen, ihren, unseren, euren, ihren, que, na verdade, eu repito esses três, né? Porque o mesmo ihren pode ser seu no sentido de dela, por exemplo, seu carro ou o carro dela, e pode ser também deles, delas, tá? Então, o carro deles, o carro delas, tá? Seria ihren também, ou então do formal, tá? Um exemplo aqui seria ich sehe meinen Bruder. Eu vejo meu irmão. Perceba que aqui quando eu estava no nominativo, tá? O possessivo para o masculino não tinha terminação. Então era mein Bruder. Se eu falo assim, meu irmão me vê, eu digo mein, sem terminação, né? Bruder sieht mich. Agora, neste caso que eu acabei de dar, mein Bruder aparece como sujeito, então está no nominativo. No caso deste exemplo aí, ó, ich sehe meinen Bruder, meu irmão é quem está sendo visto, está sofrendo a ação do verbo. Portanto, é objeto direto e precisa estar no acusativo. Então, ele vai ganhar esse EN. Ich sehe meinen Bruder. Para o feminino, fica igualzinho o nominativo. Todos os possessivos ganham a letra E de escola. Então, meine, deine, seine, ihre, unsere, eure, ihre e ihre, tá? Então, ich kenne deine Schwester. Eu conheço tua irmã ou sua irmã, se você usa o você de maneira informal, tá? O neutro não tem nenhuma terminação. Vai ser igualzinho no nominativo. Então, mein, dein, sein, ihr, unser, euer. Aqui faltou um E de escola. Euer, ihr e ihr, tá? Então, ich habe ihr Buch. Eu tenho o livro dela. Tá? No caso, por é uma palavra neutra, então o possessivo que o acompanha precisa também estar declinado ali no acusativo para o neutro. Só que, neste caso,
não tem terminação nenhuma, assim como no nominativo, tudo bem? O plural também ganha a terminação é de escola. Então, meine, deine, seine, ihre, unsere, eure, ihre e ihre. Então, nós gostamos dos seus ou dos vossos amigos. Wir mögen eure Freunde, tá? Eu coloco o é de escola aqui também. Que é igualzinho nominativo. Vocês perceberam? Até agora, a única coisa que foi novidade foi o masculino. Para o feminino, para o neutro e para o plural, tudo que você aprendeu no nominativo ainda vale aqui, tá bom? Vamos agora para os pronomes demonstrativos, no caso, diesen e jenen, este e aquele, tá? Ganha um EN no caso do masculino. Então, ich sehe diesen Mann, eu vejo este homem, tá? Sie mag jenen Baum, ela gosta daquela árvore. Árvore em alemão é masculino, tá? Então a gente tem que levar em consideração que os pronomes demonstrativos vão mudar aqui para o masculino. Antes, no nominativo, era dieser com R de rato no final e jena com R de rato no final. Agora não, é com EN, tá bom? Para o feminino fica igualzinho, então diese e jene, tal como era no nominativo, liebt diese Frau. Ele ama esta mulher. Ou então nós admiramos aquela flor. Wir bewundern jene Blume. Tá? Nós admiramos aquela flor, com E de escola. E no neutro, aí nós temos sim uma terminação. E essa terminação é a mesma do nominativo, porque tudo que a gente viu até agora para o neutro, a gente não colocou terminação, mas agora vai ter. É o ES, tá? Isso vai servir também mais para frente ali para os adjetivos. Eu já mostro para vocês, tá? Dieses e jenes. Ich habe dieses Buch gelesen. Ou então, né, que significa eu li este livro, ou sie wählt jenes Kleid. Ela escolhe aquele vestido. Combinado? No plural, gente, permanece tal como era no nominativo, a terminação em E de escola. Wir sehen diese Kinder. Nós vemos estas crianças. Sie kaufen jene Bücher. Eles compram aqueles livros, tá? Muito bem, vamos agora para declinação de adjetivos. Eu vou mostrar para vocês o que eu fiz. Você que está me acompanhando desde a primeira aula aqui do curso de declinação, você provavelmente já tem todo o seu material lá, ou impresso, ou no seu celular, ou no seu tablet, tá? Então, você vai pegar aquela aula de número 3, em que eu, na verdade, é a aula de número 3, em que eu ensinei as declinações de adjetivos para o nominativo. Vocês vão ter uma tabela similar, porém com a corzinha azul, né, que a gente combinou que o azul ia ser para o nominativo e o vermelho para o acusativo. E eu quero mostrar para vocês que o que mudou daquela tabela para essa tabela está em amarelo. Então vocês vão ver que pouca coisa mudou, tá? Na verdade, não é que pouca coisa mudou. Eu coloquei em amarelinho aquelas partes que você precisa prestar mais atenção, tá? Então, o que acontece? O adjetivo no alemão, ele vai concordar com o gênero do substantivo, assim como é no português. Você não fala mulher bonito ou mulher bonitos. Você fala mulher bonita, homem bonito, pessoas bonitas, carros bonitos. Então a terminação tem que concordar com o substantivo. O mesmo vai acontecer no alemão. Só que além de concordar com o gênero e o número, se é plural ou singular, a gente tem que concordar com o caso gramatical. Então tem que concordar com o nominativo, com o acusativo, com o dativo e com o genitivo. Aí o que acontece? Neste caso, eu tenho aqui, neste exemplo, uma parte que está em azul, que é o sujeito, que é o nominativo, e aqui uma parte que está em vermelho. Eu coloquei isso justamente para que você veja a diferença do nominativo para o acusativo. Quando eu falo o homem grande, no nominativo, é der große Mann. Então, o adjetivo ganhava um E de escola. Agora, no acusativo, quando é objeto direto, eu tenho den großen Hund. Tá? Então, no caso, olha só, o der virou den e o große virou großen. Isso no acusativo. Então, a gente precisa ter esse cuidado, tá? E se eu falasse assim, o homem grande vê o homem grande, ficaria der große Mann sieht den großen Mann. Tá? Falei de forma assim bem forçada, mas é para que você entenda, tá bom? Então, é isso que vai mudar. As terminações dos adjetivos no masculino para o acusativo tem EN.
No feminino permanece o é, no neutro permanece o é, quando vem o quê? Acompanhado de artigo definido. Pois é, gente, no alemão, a depender do tipo de artigo que acompanha esse adjetivo, a terminação pode mudar, tá? Então, aqui nós estamos falando de artigo definido, der, no caso, né? Den, para acusativo masculino, die, das e die, tá? Então, sie kauft die schöne Blume, ela compra a flor bonita, tá? Kauft das alte Auto, ele vende, verkauft, na verdade, né? Não é kauft, não, é verkauft, ele vende das alte Auto, o carro velho. Então, né, o adjetivo alt ganha um é de escola, tá? E depois no plural ganha um EN. Wir mögen die kleinen Kinder. Nós gostamos das crianças pequenas, tá? O que acontece, gente? Daqui, tudo isso aqui não mudou do nominativo para cá. Então, o que você aprendeu naquela aula continua aqui valendo. Então, como eu disse para vocês, o acusativo ele tem muito mais a ver com o masculino, tá? A gente tem que prestar muito mais atenção no masculino. Vamos agora para adjetivos acompanhados de artigos indefinidos, tá? Aí vai mudar um pouquinho mesmo, tanto que eu coloquei um neutro aqui para vocês prestarem atenção. Vamos lá? O masculino continua com EN, vai ser a marca do masculino para o acusativo, sempre é um EN. Você joga um EN que você está tranquilo. Você joga no artigo, den, você joga nos pronomes, no caso, por exemplo, pronomes possessivos, né? Meinen, seinen, ihren, unseren. Você joga também nos adjetivos, großen, kleinen, alten, tá? Você joga um EN que você está tranquilo. Então é muito mais fácil do que parece, tá? Então vamos lá. Um homem grande vê um cão grande. Ein großer Mann sieht einen großen Hund. E se eu falasse assim, um homem grande vê um homem grande? Ficaria, ein großer Mann sieht einen großen Mann. Alex, eu tenho duas vezes a mesma coisa, um homem grande e depois eu tenho um homem grande. Por que que eles são diferentes? Porque um deles é o sujeito, é quem pratica a ação, e no alemão está no nominativo, e o outro é quem sofre a ação de serviço. Então é o objeto direto, está no acusativo. No alemão a gente tem essa diferença. Tá? No português as palavras ficam iguais, no alemão não. Então, tem que levar isso em consideração, tá bom? No feminino, continua é de escola, sie kauft eine schöne Blume, tá? Ela compra uma flor bonita. E no neutro, agora a gente tem que prestar atenção, por quê? Quando eu tinha adjetivos, tá? Que vinham acompanhados de artigos definidos no neutro, o adjetivo ganhava um é de escola. Então, das alte Auto. Aqui não. Aqui eu não tenho mais artigo definido. Não é mais o das, mas sim indefinido, que é o ein. Quando eu tenho um artigo indefinido, o adjetivo que o acompanha ganha um ES. Então, verkauft ein altes Auto. Eu não posso falar ein alte Auto. Tem que ser altes Auto, porque tem que concordar também com o acusativo, tá bom? No caso, o plural não tem artigo indefinido no alemão, então a gente não preocupa com ele. Para finalizar, nós temos também adjetivos sem artigo, tá? Quando ele está sem artigo, a gente vai fazer basicamente a mesma coisa que a gente fazia com artigo indefinido, só que nós temos, neste caso, o plural. Pessoal, vamos lá. Os exemplos que eu coloquei aqui para vocês, vocês vão perceber que eles soam muito estranhos. De fato, soam. Por quê? Muito difícil a gente utilizar um adjetivo sem artigo, a não ser no plural. No plural, a gente utiliza adjetivos, tá, junto com substantivos sem artigo. Isso é muito comum. Agora, no masculino, no feminino, no neutro, ou seja, no singular, raramente. Então, por exemplo, ninguém fala o homem grande vê cão grande. A gente fala o homem grande vê um cão grande ou vê o cão grande. A gente não fala dessa maneira. Mas vamos supor que a gente pudesse falar assim. Tá? Poder a gente pode, só sou estranho, né? A terminação continuaria em EN. Então, der große Mann sieht großen Hund. Soa terrível, mas é a forma correta. Feminino, sempre com esse é de escola. Sie kauft schöne Blume. Ela compra flor bonita. Ninguém falaria assim, né? A gente falaria sie kauft eine schöne Blume, uma flor bonita, ou sie kauft die schöne Blume, a flor bonita. Mas para que vocês saibam que isso existe, e essa é a regra.
O neutro é S, então er verkauft altes Auto. Ele vende o carro velho. Aqui nem pode ter esse O, né? Ele vende carro velho, tá certo? Er verkauft altes Auto. E por fim, no plural, aí sim, aqui a gente usa muito, tá? Wir mögen kleine Kinder. Nós gostamos de crianças pequenas. A gente não está falando das crianças pequenas, tá? A gente está falando de crianças pequenas, sem artigo. E isso acontece tanto no português quanto no alemão. Então, basicamente, vocês vão utilizar mais para o plural. E com isso, nós terminamos a aula de hoje. Eu coloquei para vocês tudo também em uma tabela. Essa tabela vai servir para que vocês consigam ter aí um objeto de busca rápida, tá? Quando vocês precisarem de buscar alguma dessas informações, vai estar aqui na tabela e ao final desse curso você vai ter uma tabelinha para cada uma das declinações, além de todos esses exemplos aí. Combinado? Com isso a gente termina a aula de hoje. Eu espero muitíssimo que você tenha entendido, tenha gostado. Lembre-se, esse é um tema que talvez seja um pouco extenso, então, caso você sinta que não entendeu 100%, assista de novo a aula, tá? Tente criar as suas próprias frases, faça exercícios, isso vai ajudar bastante. Baixe o material aqui e lembre-se também de deixar a sua curtida, se inscreva no canal, não custa nada, tá? E você não perde as outras aulas. E eu vejo você na próxima lição. Até lá. Tschüss!